Bom, antes de começar a leitura, vamos cantar uns mantras. Eu preciso deixar no grupo para vocês, porque agora eu nem trouxe aqui para compartilhar nesse momento, até eu achar onde eles estão. Mas vamos cantar, pelo menos de Prabhupada, né, para a gente se conectar, o Mahamantra Panchatattva, Mahamantra e o Mahamantra Hare Krishna. Então, Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, né? A gente vai começar hoje no mantra de invocação, que é o primeiro dos 19 mantras. E eu até coloquei ele lá no grupo, acho que no nosso primeiro encontro, depois eu vejo se eu posto ele novamente com uma melodia. Tem várias melodias desse mantra. É um mantra muito lindo e a gente vai aprofundar um pouco ele. Então, antes de toda a leitura que a gente for fazer do Shri Upanishad, nós vamos começar pelo mantra de invocação, que é esse que a gente vai estar estudando, né, aprofundando hoje, antes de começar realmente os versos, né, do Shri Upanishad. Então, vocês estão com ele aí na tela? Todo mundo está vendo? Sim? Oi, Radharani, Haribo! Só estou vendo ela. Wagner, me dá um positivo se a tela de compartilhamento tá, porque eu não vejo os outros. Ele também não está me ouvindo, será? Vocês estão me ouvindo? Peraí. Sim, estamos ouvindo. E a tela de compartilhamento tá na tela de vocês também? Tá. Tá ótimo. Então esse mantra é assim: Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Bem, então assim, tradução palavra por palavra, para a gente poder compreender, né? O Om é o todo completo. Então a gente sempre está ouvindo, né, essa palavra Om, vendo o símbolo de Om por aí, e é isso que ele significa, né? Ele, ao mesmo tempo que é o som que permeia todo o universo, ele representa esse todo completo. Purnam, perfeitamente completo. Adaha, este, Purnam, perfeitamente completo. Idam, este mundo fenomenal. Purnat, do perfeitíssimo. Purnam, unidade completa. Udachyate, é produzida. Purnasya, do todo completo. Purnam, completamente, ou tudo. Adaya, tendo sido tirado. Purnam, o equilíbrio completo. Eva, mesmo. Avashishyate, permanece. Tradução. Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele
como, por exemplo, este mundo fenomenal é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Então é assim, bem profundo tudo isso. Essa pessoa suprema, completamente perfeita, ele é um todo, ele é completo em si mesmo. Então, tudo que emana dele, mesmo que emane dele, não tira nada dele. É como se fosse uma mãe, né? A mãe, ela gera uma criança e quando a criança nasce, ela continua inteira, ela continua perfeita, ela continua completa, ela não perde uma costela, um dedo, uma mão, nada disso. Ela continua completa em si mesma. Então, assim, um exemplo material para entender, né? Essa posição de Krishna. E mesmo esse mundo fenomenal, que é só o reflexo da luz dele, né, da resplandecência do mundo espiritual, ainda assim, dentro desse mundo, que é tão imenso, né, quando a gente olha para o céu, olha para esse tanto de estrela, imagina que cada estrela, que cada planeta, que cada ser, né, que cada átomo presente nesse universo imenso que a gente está, é um ser completamente perfeito e equipado como um ser completo. Então, eu vejo que o Sri Upanishad, só nessa introdução, nessa invocação, ele já diz tudo o que a gente precisa saber a respeito de Krishna, né? Tudo que é produzido por esse todo completo também é completo em si mesmo, porque se ele não fosse completo, a gente não sentiria esse equilíbrio nele, mesmo estando aqui. Imagina que a gente está na refulgência dele, e mesmo assim ele é independente de todos nós. Ele permanece dentro do seu próprio equilíbrio completo. Quando a mãe pare a criança, ela continua inteira, então ela continua dentro do equilíbrio perfeito dela, né? E a criança passa a ser um outro equilíbrio perfeito. Então é mais ou menos como realmente todas as peças de um universo, e é a mesma coisa também de pegar um universo menor, né, como o corpo humano, e perceber que tem átomos, tem órgãos que vão estar trabalhando a digestão, outros vão estar trabalhando o oxigênio para doar esse oxigênio para todo o organismo, o coração vai estar pulsando, o sangue que vai estar levando esse oxigênio. Então, cada um desses equipamentos, desses todos, também são completos em si mesmo. E quando ele fala que, a gente vai ver mais para frente, que tudo isso está dentro de um sistema também sustentável. Então, o comentário de Rupa Goswami, de Srila Prabhupada para essa invocação. O todo completo, ou a suprema verdade absoluta, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal ou Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. A suprema personalidade de Deus é Sat Tit Ananda Vigraha. Sattananda Vigraha. Compreender o Brahman é compreender seu aspecto Sat, que caracteriza sua eternidade. A gente falou sobre Satchitananda no nosso primeiro encontro, né? Que ele é pleno, ele é eterno e pleno de conhecimento e bem-aventurança. Toda a entidade viva é eterna, toda alma é eterna de conhecimento e bem-aventurança eternos. E Vigraha é a forma, né? E a gente está falando da suprema personalidade de Deus, né? Mas isso também vale para a alma. Então, compreender o Brahman é compreender seu aspecto Sat, que caracteriza a sua eternidade. E compreender o Paramatma é compreender os seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam a eternidade e o conhecimento. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais, Sat, Chit e Ananda. Eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ao compreender a pessoa suprema,
visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Vigraha significa forma. Logo, o todo completo não é desprovido de forma. Se ele não tivesse forma, ou se houvesse algum aspecto de sua criação que fosse superior a ele, ele não poderia ser completo. O todo completo deve conter tudo o que está dentro do limite da nossa experiência, bem como o que ultrapassa. Caso contrário, ele não pode ser completo, que é o que eu estava comentando. Então, assim, esse limite da experiência é justamente esse mundo que eu estava comentando, esse mundo fenomenal, esse universo. Se isso daqui é só a refulgência dele, imagina o que é ser completo realmente, né? E se tivesse algo superior a ele, ele não poderia ser completo. Imagina que ele é onipresente, onisciente, né? Ele está presente realmente em todo o universo, ele está consciente de cada um de nós, através do Paramatma sentado no coração. Só que quando a pessoa compreende esse Paramatma sentado no coração, ele ainda não compreendeu a Suprema Personalidade de Deus. Ele só conseguiu compreender uma partícula, uma das três verdades, né? Na Bhagavad Gita, isso Satchitananda é representado como o sol. Quando você sente o calor do sol, você compreendeu só o Brahman pessoal, porque a gente só compreende esse reflexo do mundo material. Então, esse Brahman pessoal seria todo esse universo do qual a gente faz parte, que é a refulgência do mundo espiritual. Então, no momento que você compreende essa primeira parte, é como compreender só que, bom, a luz do sol chega aqui para nós nesse planeta. Quando a gente compreende Tit, quando a gente compreende o Paramatma no coração, a gente compreende o Paramatma, que a gente falou assim, compreender Paramatma é compreender seus dois processos, né, Sat e Tit, né, que é o conhecimento e a eternidade. Quando a gente compreende o Paramatma no coração, a gente já começa a ter conhecimento a respeito de que nós somos alma e nós não somos o corpo. Mas nisso você só compreende do Sol como se você tocasse no disco solar. Então você deixou de compreender o Sol só como uma luz que chega até você e viu que ele realmente é um Sol, ele é uma entidade, ele tem um disco, ele tem uma forma. Mas para você conhecer realmente o Sol, você tem que conhecer a entidade que está dentro do Sol. Isso é o momento completo de Satchitananda, onde você conhece Bhagavan, que é a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa suprema. Né? Bhagavan é a pessoa suprema. Então, isso quando a gente for estudar a Bhagavad Gita, a gente vai aprofundar muito nesse conceito. O todo completo, a personalidade de Deus, tem potências imensas, todas as quais são tão completas como ele. Assim, este mundo fenomenal ou material também é completo em si mesmo. Os 24 elementos desse universo material temporário são coordenados de tal maneira a produzir tudo o que é necessário para a manifestação e subsistência desse universo. Não é necessário que alguma outra entidade faça um esforço em separado para tentar mantê-lo. O universo funciona em sua própria escala de tempo, que é estabelecida pela energia do todo completo. Quando essa programação termina, a manifestação temporária é aniquilada pelo arranjo completo do todo completo. Então a gente vai ver aqui onde que eu queria que elementos desse universo material temporário são coordenados de tal maneira a produzir tudo o que é necessário para a manutenção e subsistência desse universo. A gente vai ver mais para frente, no Sri Upanishad, o conceito até mesmo de cotas. Né? Toda entidade viva, se toda entidade viva tivesse direito à sua própria cota, e tendo Deus no centro, não existiria fome, não existiria desequilíbrio, não existiria desarmonia. Então a gente vai aprofundar nesse conceito aqui mesmo no Sri Upanishad, mas eu acho interessante comentar sobre isso, porque aqui mesmo ele já traz o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade ela só não existe no universo, só não existe essa subsistência dentro do universo quando a gente
tira cada um do seu próprio lugar de ser. Então o ser humano ele passa a querer dominar a matéria, passa a querer dominar a própria vida e se sente controlador das suas coisas, da sua vida, da matéria, enfim, até mesmo dos seus objetivos. Quando a gente compreende que Deus é o controlador supremo, que é o que a gente vai ver no Sri Upanishad, é Ísvara, o supremo controlador, a gente começa a compreender que se a gente se entregar realmente a Krishna, a gente não vai se preocupar com essa subsistência, porque ela é perfeita, existe uma manutenção perfeita do universo. E essa manutenção, ela deve ser pensada que, por exemplo, Krishna é como o dono de uma empresa. Então, esse dono da empresa, ele vai delegar ao gerente de contabilidade, ou gerente financeiro, para cuidar da parte financeira, a parte administrativa vai ter um outro gerente, a parte de limpeza vai ter uma outra gerência, vai ter ali a parte de manutenção, a parte disso, a parte daquilo, mas ele mesmo vai estar delegando isso, por exemplo, aos semideuses. Então, cada um vai ter uma função de fazer com que essa subsistência e essa manutenção desse universo material aconteça. Então, essa é a função dos semideuses. Né? Então, vai ter um semideus que vai estar cuidando dos céus, da chuva, um que vai estar cuidando para que não haja, para que sempre haja abundância, não falte água nos rios, etc. e tal. Mas aí a gente pode perguntar, né, mas e os desertos, como eles foram criados? Justamente por causa dessa disparidade. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais os desertos são criados, porque a gente entra em desequilíbrio. Enquanto uns têm bilhões em dinheiro, outros passam fome. E esse desequilíbrio é justamente a falta de compreender que existe um controlador último e que ninguém controla nada. As pequenas unidades completas... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Tem mais uma coisa sobre o tempo. Eu vou apresentar essa temática que ele fala que a própria escala de tempo é estabelecida pela energia do todo completo. E ela funciona de várias maneiras. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso, assim, só para vocês entenderem que é bem complexa essa questão do tempo na visão védica. E quando essa programação termina, aqui diz aniquilada, né? Aniquilada porque, na verdade, Mahavishnu traz tudo para dentro do corpo dele. Então é como se a formação do universo fosse o quê? Expansões saindo a partir dos poros do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu seria o controlador, seria Ísvara. Então o universo vai se formando a partir dele, todos os universos. E quando chega ao final desse ciclo de tempo, que eu vou falar mais para frente, quando chega ao final desse ciclo de tempo, ele vai e recolhe tudo de novo. Então não é que ela é aniquilada no sentido de deixar de existir, mas ela volta para dentro para depois se expandir novamente, como se fosse uma respiração mesmo de Mahavishnu. Stand-by. E fica num stand-by, é como se fosse o momento do sono do Senhor Vishnu, né? Então agora a gente vai dormir um pouquinho. Assim, falando de forma até infantil, né? Mas seria mais ou menos isso. As pequenas unidades completas, ou seja, os seres vivos, recebem todas as condições favoráveis que as capacitem a compreender o todo completo. Todas as formas desprovidas de plenitude existem devido ao conhecimento incompleto do todo completo. A forma de vida humana é uma manifestação completa do ser vivo, sendo obtida após a evolução através de 8.400.000 espécies de vida no ciclo de nascimentos e mortes. Se o ser vivo não compreende sua integridade dentro do todo completo nessa vida, a qual é abençoada com consciência completa, ele não só perde uma oportunidade, como também é lançado de novo ao ciclo evolutivo devido à lei da natureza material. Então, assim, muita gente acha, principalmente no entendimento de karma ocidental, né, muito trazido pelo kardecismo, que a evolução a gente só vai para cima, né? E, na verdade, a evolução se dá, a evolução que eu digo assim,
O ciclo de nascimentos e mortes, ele se dá de acordo com a nossa consciência. Então, de acordo com a nossa consciência, é o que vai ser da gente. E tem muita gente que acaba desenvolvendo uma consciência tão baixa que chega a ser a consciência de um animal, né? Se aproxima muito mais a consciência de um animal do que a consciência de uma pessoa que tem inteligência e capacidade, né, por essa máquina humana, de alcançar a consciência completa. E completa não quer dizer que ela vai ser onisciente, como Krishna é onisciente. Ela simplesmente vai conseguir compreender, nossa, eu sou uma alma dentro de um universo material, e dali ela vai começar a entender, poxa, existe o universo espiritual e parará e tal. Mas tem gente que não consegue compreender nem sequer o universo material. Ela não consegue compreender nem a si mesma. E tem realmente uma consciência muito baixa. Então ela acaba evoluindo por conta disso. Uma coisa que também, desprovidas de plenitude. Nós só somos plenos quando a gente consegue compreender um pouco mais justamente o Bhagavan. Até a gente compreender Bhagavan, a gente tem muitos anseios, muitos desejos. E é justamente nesse momento onde a gente compreende Bhagavan que todos esses anseios começam a se acalmar dentro do coração. Porque a gente vai se sentindo seguro, porque a gente vai se sentindo amado, porque a gente vai percebendo que como tudo isso é perfeito, como tudo isso é completo, e que isso realmente é como uma orquestra, ela está sendo coordenada por alguém, ela está sendo orquestrada por alguém. Nossa própria vida está sendo assistida, né? Nós não estamos sozinhos. E a manifestação humana, ela é a manifestação que possibilita isso, né? Diferente da condição animal, por exemplo, que não consegue elaborar isso na mente. Existe inteligência no animal, claro, existe vida, existe uma alma ali, né? Ela é consciente, mas a consciência dela é limitada só nos sentidos materiais que ela tem. Então ela sente fome, ela vai atrás de alimento, ela tem uma fêmea no cio, ela vai estar atrás daquela energia, daquela química que o cio vai estar provocando. Ela sente sede, ela vai beber água, ela precisa excretar aquilo que ela ingeriu, então ela fica só nesses sentidos muito limitados e não consegue aprofundar na consciência espiritual. Então essa forma humana, ela é muito desejada, muito por conta disso, porque é a única forma da qual a gente tem a possibilidade de sair do ciclo de nascimentos e mortes, né, através da nossa própria inteligência e dedicação, é claro. Por não sabermos que na natureza existe um arranjo completo para a nossa manutenção, esforçamo-nos em utilizar os recursos da natureza para criarmos uma vida aparentemente completa, permeada por gozo dos sentidos. Como o ser vivo não pode desfrutar da vida materialista sem harmonizar-se com o todo completo, a enganosa vida de gozo dos sentidos é uma ilusão. A mão é uma unidade completa, apenas enquanto fizer parte do corpo. Separada do corpo, a mão pode até parecer real, mas carece de todas as suas potências. De modo semelhante, os seres vivos são partes integrantes do todo, e se separadas do todo completo, a plenitude ilusória não pode satisfazê-lo completamente. Então, esse exemplo é muito bom. Tem um outro que Prabhupada dava também, que é a da brasa na fogueira, né? Então, você tem ali uma fogueira e você tem ali um toquinho, né, de madeira em brasa. Se você pega esse toquinho de madeira, imagina que o fogo é Krishna, ou o todo completo. Enquanto aquele toquinho, que se tivesse fora seria um corpo morto, né? Se você põe aquele toquinho, ele enche de vida, ele se ilumina. E essa potência não é do toquinho, é do próprio fogo. E aí você percebe que se você for afastando esse toquinho, quanto mais você afasta esse toco que já estava ali incandescente, ele vai se apagando. Então o fogo não é do toquinho, o fogo é dele mesmo. Mas o toquinho, ele se ilumina
ou ele se escurece, conforme a distância que ele está desse fogo. Então é mais ou menos como nós e Krishna, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se sente iluminado e mais a gente realmente se ilumina com conhecimento, com inteligência, com clareza espiritual. E quanto mais a gente se afasta dele, mais essa luz vai se apagando. Mais pensamentos escuros chegam na nossa mente, mais situações podem nos levar para o lado escuro da força, no sentido mesmo de distanciamento, não de dualidade, de bem ou mal, tá? Mas no sentido de distanciamento de Deus. E a gente só pode realmente sentir essa plenitude, eu comentei no nosso primeiro encontro, né? Tudo aquilo que a gente anseia está no mundo espiritual. A gente anseia amor e a gente anseia felicidade. A gente anseia bem-aventurança. E isso, aqui no mundo material, sendo um mundo de misérias, né, de morte, de doença, de intempéries da natureza, e mais todo o karma que a gente está envolvido, né, a gente não consegue alcançar essa plenitude, a não ser que a gente consiga olhar para o todo completo e reverenciar, acreditar e se aproximar dele. Então, a única forma de começar a sentir essa plenitude. E plenitude é aquilo que não é passageiro, como alegria, né? Você fica pleno de si mesmo. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em serviço ao todo completo. Todos os serviços nesse mundo, sejam eles sociais, políticos, comunitários, mundiais e mesmo interplanetários, permanecerão incompletos enquanto não estiverem em harmonia com o todo completo. Quando tudo está em harmonia com o todo completo, as partes integrantes também tornam-se completas em si mesmo. Por isso a plenitude, porque elas estão completas em si mesmo. Sem estar completas em si mesmo, não existe plenitude. Então, só voltar aqui um pouquinho. Antes de falar do tempo, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma realização a respeito dessa leitura que a gente fez? A invocação ela é bem curtinha, assim, as explicações, mas eu acho elas bem importantes. Wagner, Marilene, Bruno, meu amor. Engraçado. Deixa eu ver aqui, ó. Se é igual. Bora conversar, gente. Então eu vou colocar aqui o trecho do Bhagavata que eu queria colocar para poder explicar a questão do tempo. Vamos lá. Essa questão do tempo, ela funciona assim, que de acordo com a posição que nós estivermos, a posição dos semideuses é diferente da nossa posição, que é diferente da posição do Sr. Brahma. O Sr. Brahma, ele está numa posição onde ele é como se ele é o criador do universo, né? Só um minutinho no 19. Vem. Então aqui a gente vai ver, direto para a tradução dele. A duração do milênio Satya equivale a 4.800 anos dos semideuses. A duração do milênio Treta equivale a 3.600 anos dos semideuses. A duração do milênio do Dvapara equivale a 2.400 anos. E a do milênio de Kali Yuga, é de 1.200 anos dos semideuses. Então, isso aqui é só um comparativo de como o nosso tempo funciona.
Existem 4 eras. Eu acho que vocês não sabem das 4 eras. Eu não sei se o Wagner sabe, eu não sei até onde Marilene sabe, não sei se Bruno sabe, mas eu vou explicar assim rapidamente. Então, são 4 eras. Dessas 4 eras, a gente tem a primeira, que é Sattva, que é Satya, que é a verdade, né? Então, nessa primeira era, as pessoas elas são muito luminosas, muito diferente de Kali Yuga. Elas estão em pleno Dharma, elas estão completamente conectadas ao Dharma. Estar conectada ao Dharma é estar conectada à religião, estar conectada a Deus ao todo completo. Então, em Satya, por exemplo, o sacrifício daquela era seria meditar por anos sem parar. O tempo de vida em Sattva é muito maior do que a gente conhece. 100 mil anos. A gente não vive nem 100 anos, imagine, né? Então, assim, o sacrifício é diferente, o modo de vida é diferente, as pessoas são realmente muito mais evoluídas. Conforme a gente vai se envolvendo com o mundo material e vai desenvolvendo desejos dentro da gente, a gente vai se atando no ciclo de nascimentos e mortes, vai se atando no samsara. Conforme a gente vai se atando no samsara, em vez de ir evoluindo, como a gente muitas vezes tem a impressão, porque a tecnologia está evoluindo, a gente vai involuindo, porque a gente vai condensando karma. A gente vai, karma no sentido ocidental, né, de ação e reação, né? Então, quanto mais a gente se envolve com o mundo material, mais a gente tem envolvimento e mais a gente vai ficando atada no samsara e vai evoluindo. Então, depois vem o Treta Yuga, onde o sacrifício já seria outro sacrifício, o tempo de vida já encurta um pouco mais, e aí do Treta vai para Dwapara, deixa eu voltar aqui para vocês seguirem aqui os nomes, né? São as yugas, são as eras. Vai para a Dvapara e depois para o Kali Yuga. Então, cada uma dessas vai diminuindo. Você vê, assim, na comparação com os semideuses, né? A primeira era, que o homem vivia 100 mil anos, ela, para os semideuses, ela tinha 4.800 anos. E no final, quando ela chega em Kali Yuga, isso já dividiu por 4, ela já foi para 1.200 anos. Então a gente vai ver aqui, como mencionou anteriormente, um ano de semideus equivale a 360 anos dos seres humanos. Quer dizer, a gente não chega nem a 100 anos, né? Mas se um dia a gente fizesse 360 anos, um semideus estava fazendo um ano, né? Então o tempo de vida dele é algo assim que para a gente é até inimaginável, né? A duração de Satya Yuga é, portanto, 4.800 vezes esse. Então, o resultado, né, para nós. Para nós, Satyuga representaria 1.728 anos. A duração de Treta Yuga é 1.296 anos. A de Dwapara Yuga, ela vai para 864 mil anos. E em Kali Yuga, que é essa era de ferro, 432 mil anos. Agora vamos entender um pouquinho. Oi? Acho que o primeiro seria milhões que você falou, né? Não, milhões é o total, não? Aqui estava como 1.000. Eu só li aqui, né? Satya Yuga, eu acho que são Sim. 4 milhões. É 360 vezes 4.800, né? 1.728 está aqui no Bhagavata. 1.728 mil anos. Ah, tá. Pensei que fosse 4 milhões, alguma Tá coisa. aqui. Não, entendi. Tá bom. Eu falei errado na hora? Eu posso ter falado errado. Aí depois vem 1.296 milhões de anos, depois 864 mil anos, e agora no Kali Yuga, 432 mil anos. Em Kali Yuga, imagine só, Kali Yuga começou quando Krishna saiu do planeta, deixou o planeta, e que é o final do Dvapara Yuga. Então, quando ele deixa, já é a mudança da era.
E ele saiu do planeta em torno de 5.200 anos, entre 5.100 anos e 5.200 anos. Então, esses 432 mil anos começou a apenas 5.200 anos. Quer dizer, a gente está bem no início da Era de Kali Yuga. E a Era de Kali Yuga ela era menos evoluída, né? É a involução, também chamada de Era de Ferro. Imagina que o nosso corpo, diferente de Satya, né? Que eles eram iluminados, eles acho que eles praticamente não se alimentavam, acho que de comidas sólidas, como a gente faz, deveria viver só realmente de prana, de meditação, de respiração, de pranayama. A gente não, a gente tem que ter ferro para poder sustentar esse corpo de ferro. A gente tem que se alimentar realmente até de um alimento grosseiro para poder sustentar esse corpo grosseiro. É tão estranho não ver nenhum de vocês na tela. Quando eu abro a tela, eu fico aqui procurando alguém. Eu Então, queria falar uma coisa. pode falar, por favor, abre a câmera. Olha só que interessante que 4 Cadê milhões, 4 você? mil, deixa eu abrir aqui. Isso, por favor. 4.800 vezes 360 é 1.700.000. É o mesmo número das voltas de 16 vezes 108. Olha só, eu nunca tinha feito essa conta. Por que será, né? Que incrível isso! E é puro modo da bondade isso, né? Quer dizer, completamente evolução. Imagina que a era de Kali Yuga, eu estava falando da alimentação, a gente falou aí de era da hipocrisia e das desavenças. A gente fala muito, ouve muito no espírito, no, no, nesse universo do espiritualismo sobre véu de Maia, e poucos sabem o que é realmente o véu de Maia. O véu de Maia é esse corpo grosseiro que tampa a visão da alma. Imagina que a alma está dentro de um corpo sólido, feito de ferro, né? E ainda oxidando, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai oxidando. Então, assim, é um corpo tão grosseiro, que tampa a visão da alma. E por tampar a visão da alma, muitas vezes a gente tem uma visão limitada e obscurecida. E a única forma de tirar, né, e ir tirando essas camadas de corpo grosseiro, que é através de purificar o coração, tirar os anartas no coração. Tem até um processo que a gente estuda dentro do processo de Bhakti, que é o período mais longo do processo de Bhakti, que é o Anarta Nivriti, né? Que é quando a gente vai praticando o sadhana, Bhajana Kriya, a gente vai praticando o sadhana, e assim a gente vai limpando o coração, tirando as impurezas do coração para conseguir um dia chegar, são 9 processos, para chegar ao último processo, que é o amor puro por Krishna. Só que para chegar ao amor puro por Krishna, a gente tem que limpar muita impureza no coração, muitos anartas do coração, né? E seria como se fossem tirando mesmo essas camadas, né, desse corpo grosseiro. Né? Por que será que a gente vive um mundo de hipocrisia e desavenças? Né? A gente não consegue enxergar o outro, porque a gente não consegue nem enxergar a gente mesmo. Então é bem complexo isso. Deixa eu botar outra informação aqui que eu ia botar. Ele está no 22. Peraí. Com o dedinho mais fácil, né? 22. Só para vocês terem uma ideia mesmo do que ele fala de tempo aqui na leitura que a gente fez. Então ele fala que fora desses 3 sistemas planetários que formam esse mundo material, existem essas 4 yugas que eu estava comentando com vocês. Um dia de Brahman, que é o criador do universo, que é o engenheiro do universo, então a gente tem uma trindade, só explicar rapidamente isso, que eu não sei se vocês compreendem isso. A gente tem uma trindade de o senhor Vishnu, o senhor Brahma e o senhor Shiva. Nessa trindade, o senhor Vishnu, ele é pleno de consciência de Krishna. Ele é
Krishna mesmo. Então ele é uma expansão plenária. Então ele é tão onisciente, onipresente quanto Krishna. Então toda a expansão plenária, vocês vão ver muitas expansões de Krishna. Nem todas as expansões de Krishna são plenárias. Então quando elas são expansões plenárias, é porque ele tem plena consciência da consciência de Krishna. Ele é Krishna mesmo. Né? Então seria mais ou menos isso. Vishnu tem 99,9999 de consciência de Krishna. Então, com essa expansão plenária, ele realmente é o controlador do universo material. Então, Mahavishnu, a gente não vai discutir os vários Vishnus, tem vários Vishnus, isso a gente aprofunda lá para frente no Srimad Bhagavata, mas são vários Vishnus. E o Vishnu que forma essa trindade, então ele é o quê? Ele é o sustentador. Então, dentro dos 3 modos da natureza material, ele é a bondade, ele sustenta, ele mantém, ele é o mantenedor desse universo. Ele é o todo completo. Né? E aí, além dele, a gente tem os outros 2, que é Shiva, que é como se fosse a ponte que faz o intermédio entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele está dos 2 lados, ele está tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, no sentido de... ele é quem recolhe, né? Ele é o aniquilador do mundo material. Né? Então ele consegue tocar nesses 2 universos. E o Senhor Brahman está só no mundo material, ele é uma entidade viva. Né? Então ele também tem um tempo de vida, ele não é eterno como Vishnu. Né? Ele tem, a mente dele é muito expandida, o nosso Brahman, que existem muitos, né? Cada universo tem o seu próprio criador, seu próprio engenheiro. O nosso Brahman ele tem 4 cabeças. Tem Brahman que tem 10 cabeças. Né? E aí a consciência vai expandindo de acordo, acho que com o tamanho do universo, do Kali Kriya, e da relação de consciência com Krishna. Mas, enfim, essa trindade, então, nós temos o Criador, que arquiteta, né, o mundo material, que é o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, que mantém, e o Senhor Shiva, que aniquila, que destrói tudo. E você quer falar um pouco sobre isso, amor? Explicar um pouco? Então seria assim, só para entender mesmo o nível dessas 3 personalidades, né? O Senhor Shiva, ele é filho do Senhor Brahman, mas ele nasce como se fosse o terceiro olho do Senhor Brahman. Então ele tem potências que não são materiais, além das potências materiais. Então isso difere ele do Senhor Brahman. Então o Senhor Vishnu, ele é completamente espiritual. O Senhor Brahman é completamente material e Shiva faria essa ponte entre esses 2 mundos. Não que ele seja uma ponte, entendam, né? Ele simplesmente permeia os 2 mundos. Enquanto as entidades vivas, todos nós, somos entidades marginais, né? Nós estamos à margem disso tudo. Nós não pertencemos ainda ao mundo espiritual, mas nós somos divas, nós somos divinos, nós somos centelhas divinas desse mundo espiritual e também não pertencemos ao mundo material. Então a gente fica à margem entre esses 2 mundos, assim como o Senhor Shiva. Só que ele ele é quase onisciente, né? Assim como o Senhor Vishnu. Então é outra realidade, assim. A gente não pode se comparar a nenhum deles. Então, terminando de compreender essa questão do tempo, a nível do Senhor Brahman, que seria a primeira pessoa do nosso universo, quem recebeu primeiramente os Vedas, compreendeu primeiramente os Vedas e depois ensinou para todos os Munis e seus filhos e enfim. Daí começa a nossa sucessão discipular do Senhor Brahman, né? Tá até naqueles nomezinhos que eu comentei com vocês da nossa Sampradaya. Então, quando o Senhor Brahman vive um dia do Senhor Brahman, está aqui em cima, né? Um dia do Senhor Brahman, vocês vão ver que são 1000 ciclos dessas 4 yugas que eu acabei de citar. Então, um dia do Senhor Brahman são 1000 ciclos dessas 4 yugas. Quando o Senhor Brahman dorme, são mais 1000 ciclos de dormência. Entende?
Então, aquele número que a gente chegou de... quanto é o número? 4 bilhões. São 12 mil... 4 bilhões 320 mil... Não, milhões. 4 bilhões 320 milhões de anos. Que tem, no caso, um ciclo completo de yugas, de eras, para se formar até a hora da aniquilação. Entende? É bem forte tudo isso, mas não vem ao caso. Eu só estou comentando isso com vocês para vocês entenderem que a visão que a gente tem de tempo é diferente da visão de um semideus, né? Porque um ano de um semideus seria 360 anos da nossa pequenez, né? Então seria isso. Se vocês agora são quase 9, eu gostaria de ouvi-los, senão sobre a realização desse... Eu vou botar o Marra para dar aula também. Ele fica aqui comentando comigo. Comenta aí no microfone, amor, aproveita. Ai, ai. Wagner, cadê você? Quem que é que tá aqui? Ah, é o Marra. Então, eu posso falar? Bota a câmera aí também. Tá bom. Então, el tempo é eterno para a alma, ou para o mundo espiritual. Então, toda a experiência que nós temos acerca deste mundo material é algo muito efêmero, passa muito rápido. Só que condicionado al apego que nós criamos nos corpos que vamos tendo na sequência do ciclo de nascimentos e morte, parece algo muito grande. Mas, na verdade, na visão da alma, tudo isto é algo muito pequeno, muito, muito pequeno. É o estalar de um dedo, né? Então, para um ponto de vista condicionado, parece algo como se diz, algo muito comprido, algo muito longo. E na consciência de Krishna, a gente vai percebendo, vai modificando essa percepção acerca do tempo, do espaço. Parece que a consciência, no momento que ela vai evoluindo espiritualmente, ela vai se expandindo. E nessa expansão, eu me lembro algo que me saca e sempre me lembro muito, em muitas das conclusões que eu vou tendo na medida que vou lendo de muitas coisas que Srila Prabhupada fala, é de que uma vez, quando o Senhor, em uma vida anterior, o Senhor Narada Muni ia caminhando e de repente ele percebe que alguma coisa caiu. Alguma coisa caiu, né? E quando ele olha para trás, o que caiu era o corpo dele. Então, essa como se diz, essa situação na qual nós padecemos dentro do corpo parece algo muito incrível, mas do ponto de vista da eternidade é algo que é como nosso planeta, nos Vedas é chamado de Martyalok. É porque eles dizem que, do ponto de vista dos planetas superiores, este mundo, nós nascemos, acabamos de nascer e já estamos morrendo. Então é uma percepção muito efêmera da realidade do universo até, para a nossa condição. Então, a consciência de Krishna, na medida que nós vamos evoluindo, e ela vai se expandindo, vai mostrando umas outras características. A gente vai se livrando de certos medos, de tipo, perde medo da velhice, perde medo da morte, perde medo do nascimento. E você começa a perceber as coisas de uma outra forma que parece que Krishna está usando toda essa experiência para nós mostrarmos ele mesmo, ele se mostrando. E
e nós descobrindo isso dentro de nós mesmos, que, como Srila Prabhupada fala, ele diz, não é que nós estamos abordando algo que nós não conhecíamos, nós estávamos lá, nós estávamos nesse contato eterno com Krishna. E em algum momento do tempo nós desejamos ser independentes e fomos jogados para esta condição, esta existência material, e aí nós estávamos perdidos en la existencia de nacimientos y muertes. Y ahí de repente encontramos a alguien que nos fala de un ciclo eterno. Entonces, medio como que ese concepto no consigue entrar dentro, porque nós não temos experiência dentro deste corpo em algo eterno. A eternidade só se experimenta no mundo espiritual. A eternidade, quando nós passamos a experimentar essa eternidade, nós saímos já do ciclo de nascimentos e mortes, então já não nascemos nem morremos. Estamos em uma outra situação, na qual até os próprios corpos já perdemos o interesse nos prazeres que ele nos dá, nas circunstâncias favoráveis dele. Já saímos dessa dualidade do bem e mal e entramos na transcendência, onde tudo o que importa é dar felicidade, porque na troca de amor com Krishna nós queremos servi-lo e dar-lhe felicidade, e aí ele nos dá a felicidade, e aí nós vivemos em uma relação bem-aventurada, onde nós não temos interesse mais nada neste mundo, além de nós rendernos e falar, e de pensar, e de agir conforme ao desejo que Krishna tem de nós. Então a satisfação de Krishna se torna essencial. É isso só. Grato pelo espaço e desculpem, por favor. Que às vezes eu me empolgo, né? Vocês não são obrigados a deixar a câmera ligada, não, viu, gente? É porque eu tava mesmo perdida sem ver ninguém aqui. Bora falar, Bruno. Não tô te ouvindo. A gente dá apoio. Ai, vocês são lindos, Mar, que lindo. Nossa, para mim, assim, eu tô vivendo num momento, tipo, onde toda essa consciência, que esse meu encontro mesmo com essa espiritualidade, né, vem de uns anos para cá, mas no último ano, assim, nesses últimos meses, eu vivi uma parada que eu nunca tinha vivido antes, assim, que foi um movimento totalmente introspectivo, sabe? E eu que sempre fui muito de fazer. E nos 2 anos, 2019, eu comecei a empreender. Então, assim, eu fiz um movimento da minha carreira que foi muito importante para mim, né, que eu era do mercado de trabalho. Então, eu comecei a ficar o louco do fazer, assim, sabe? Não parei de viajar e ficava fazendo um monte de coisa porque eu estava me aprimorando, sabe? E nos últimos meses, assim, especialmente do ano passado para cá, eu acho que eu vivi esse movimento de meio que, cara, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, sabe? Tipo, porque é como se não fizesse mais sentido para mim, assim, tipo... E aí eu fiquei muito não querendo ficar mais comigo, introspectivo, sabe? E acho que eu tô nesse momento agora, que é um momento meio que é esse mesmo de, cara, qual é o sentido disso tudo, né? Porque encontrar esse amor todo, essa plenitude, né, nessa consciência de Krishna, e tá aqui nesse mundo ainda, sabe? Lidando com essas coisas aqui da vida, lidando com os sentimentos, lidando com... para mim, com essa minha sensibilidade que acabou ficando muito mais aflorada, e coisas vão me tocando mais. Então eu acabei também, quando você falou da coisa do coração, né, me toca muito, porque eu fui percebendo que eu fiquei mais sensível. Então eu fiquei mais talvez um pé atrás, assim, sabe, mais devagar nas coisas, porque algumas coisas começaram a me tocar mais, algumas situações, algumas relações com pessoas próximas começaram a me tocar mais, assim, sabe? Que antes não me tocavam tanto.
E aí aqui, né, quando ele fala da plenitude, a plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em serviço ao todo completo. Todos os serviços neste mundo, sejam eles sociais, políticos, comunitários, mundiais e mesmo interplanetários, permanecerão incompletos enquanto não estiverem em harmonia com o todo completo. E acho que nessa minha vida eu tô refazendo a minha relação, né, com Krishna, com Deus, porque eu acho que a vida toda eu meio que cresci achando que eu tinha sido esquecido, que de algum momento Deus me esqueceu, que ele não estava me ouvindo, né, e que Eu acho que eu passei você que se muitas coisas. esqueceu dele. Exatamente, eu que me esqueci dele, sabe? Então acho que e ele estava o tempo todo ali, e é eu que tô recuperando essa confiança, né? E nesse momento, assim, de encontrá-lo novamente, né? E ver que ele sempre esteve aqui. Eu que não estava conseguindo enxergar. Então, acho que eu estou me sentindo assim, nesse momento, assim, dessa grande autorrealização, de perceber, né? A gente trocou mensagem outro dia, de quando eu tomo essa consciência de que ele está presente o tempo todo, me chamando de várias formas e algumas ele consegue chamar minha atenção. E antes era algumas situações me chamavam a atenção quando eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa. E hoje eu já consigo vê-lo na felicidade. Consigo perceber quando eu estou muito feliz, consigo claramente perceber essa consciência, né? Como se ele tocasse a minha alma, né? E dissesse, Que tá lindo vendo? isso. Isso é um pedaço do que eu sou. Claro. É muito lindo quando a gente se conecta a Krishna, é isso mesmo. Aí tudo que é bom a gente imediatamente relaciona com ele. E antes não era assim, né? Antes a gente relacionava com o sol, com a lua, com a natureza, com toda a contemplação do mundo material. E aí hoje a gente, nossa, mas tudo isso era material. Eu estava só contemplando, né? E quando você junta tudo isso com Krishna, aí realmente aí é outro patamar. O gosto muda, né? O sabor das relações muda. Tem duas analogias muito interessantes. Uma delas é que tem muito a ver com o Shri Upanishad e com isso que a gente está comentando, com o que o Bruno comentou também. No Vida Simples, Pensamento Elevado, Prabhupada deu esse exemplo, essa analogia. Você comentou aí, né, que a gente pode estar nos serviços, né, até interplanetários, mas se Krishna não estiver no centro, nada tem valor. Ele dá o exemplo de um lago, aquele lago mesmo que é um espelho, né, que você chega a ver o céu. Aí você chega nesse lago e joga uma pedrinha e vai formando aqueles círculos, né, harmoniosos na lagoa. Mas se aqui a gente está em 5 pessoas e cada um começar a jogar uma pedrinha em qualquer lugar do lago, vai virar um monte de ondinhas se batendo, se chocando, e aquela água vai virar uma bagunça, o espelho vai desaparecer, obviamente, e vai virar aquela bagunça de ondinhas, de tantas pedras que nós jogamos na água. Agora, se nós todos, se a gente se harmonizar, botar Krishna no centro, jogar a pedrinha sempre no mesmo ponto da lagoa, vai estar pulsando aqueles círculos que vão se tornar infinitos ali, porque enquanto alguém estiver jogando uma pedrinha ali no centro daquele círculo da lagoa, as ondas vão continuar se formando em harmonia. Então aí você vê o que é ter Krishna no centro, a harmonia completa, né? Ninguém vai se chocar, não vai haver discussão, não vai, por mais que a gente se desentenda, Krishna está no centro, então tudo vai ficar em paz no final das contas, né? E a mesma coisa essa questão que a gente vai estudar, vai aprofundar no Shri Upanishad, que fala dessa subsistência, né? Se Krishna estivesse no centro, por que uma pessoa... E o entendimento de que existe realmente um controlador supremo, de que não vai faltar nada para ninguém, não vai faltar nada para ninguém. Se todo mundo tivesse com essa consciência, realmente não estaria faltando nada para ninguém. E um não estaria acumulando milhões tentando tirar do outro que não tem nada. Né? Outro dia eu estava conversando com Marilene sobre as indústrias,
Gente, eles sugam a gente de canudinho, de muitas formas, né? E para quê? Para acumular dinheiro. Então, eles nos enganam para acumular dinheiro. Aonde vai ter equilíbrio nisso? Em lugar nenhum, né? Mas por quê? Porque não tem Krishna no centro, né? Da vida daquelas pessoas, né? Se tivesse, não faria mal a outra pessoa. Seria incapaz. Eu esqueci agora qual era a outra analogia que eu ia comentar. Mas e aí, Marilene? Cadê tu? Wagner? Bora abrir esse microfone. Eu estou encantada com os números. Essa questão, assim, quando a gente pensa, né, isso que o Marra falou, que o tempo é eterno, então tantas coisas ficam tão insignificantes quando a gente pensa nessa eternidade, né? E aí eu fiz umas contas aqui no Kali Yuga é exatamente 10% do total das eras, né? Que Kali Yuga é 432 mil e o total é 4 bilhões 320 mil. Se você pega a Satya Yuga, eu tinha aprendido dessa forma, os números parecem estar um pouco diferente ali, mas a forma com que eu tinha aprendido que é sempre o dobro. Então, o Kali Yuga é metade do Dwapara Yuga, que é metade do Treta Yuga, que é metade do Satya Yuga. Né? É muito incrível isso. Reduz pela metade, a evolução é tão grande, né? Legal. E no tempo geológico tem essas questões também, assim, que o tempo humano é muito infinitesimal perto do tempo geológico, né? E pela ciência, a datação dos minerais e tal, a Terra tem 4 bilhões 543 milhões de anos, com uma margem de erro de 10%. Então, olha como é que a ciência casa com tudo isso que está falando aí. É como se fosse assim, a Terra foi criada no junto com a respiração, né, de Mahavishnu. Muito Essa, bom. essa, essa questão do tempo, assim, também é até um pouco complicado da gente imaginar, porque tem uma questão também. A gente tem que imaginar que o tempo ele é relativo, né? Ele não é linear. Então, a depender de onde a gente está, em que local que a gente está do universo, o tempo vai passar de uma forma diferente. A gente vai perceber de uma forma diferente. Por exemplo, vamos supor que dentro da Via Láctea nós estamos girando em torno dizem que tem um buraco negro lá no centro da Via Láctea, nós estamos girando em torno, né? Então, a depender, a gente pode estar passando numa região que tenha uma área com muitos corpos, com muita massa, e quanto mais massa você tem, mais lento o tempo passa, né? Ou quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, mais o tempo vai passar lento para você também. Então, fica até meio difícil de você tentar, como é que diz, quantificar isso. Eu estava dando uma olhada aqui também nas datas agora, né? Quando é que a Terra foi criada e quando que o universo foi criado, né? Aí, no caso, estaria a Terra em 4,5 bilhões e o universo 13,8 bilhões, né? Como um dia de Brahma é o universo se expandindo e contraindo, então ele tem 4,5 bilhões, né? Então esses 4,5 bilhões seria isso, a expansão e a contração, aí ele passaria a noite de Brahma, que seria mais 4,5 bilhões de anos em stand-by, digamos assim, depois retornaria de novo. Só que o universo já tem 13,8. Aí, no caso, a conta não fecharia, porque tem 4 bilhões para expandir e contrair. E o universo já tem 13, né? Mas eu acho que a questão é justamente essa, porque você não consegue equiparar uma coisa com a outra, porque o tempo é relativo. Não só isso, a percepção que a gente tem aqui são aproximados e estimativas. São só teorias de
de nós humanozinhos aqui, Sim, de que o mundo tem claro, essa idade, claro. né? Talvez Quer tenha dizer, são, muito mais são o BSF, sim, claro. dentro Uhum. das nossas concepções limitadas, dos nossos sentidos limitados, da nossa, né, possibilidade de erro, né, que a gente chega a essas contas. Essa, Muito do que os Vedas falaram, hoje em dia, que está começando a se comprovar na ciência, né? Imagina, depois de tanto tempo. Mas é, muito bom. mas encaixa Mas aí a conta bate 3 vezes, né? 3 vezes. E essa coisa, por exemplo, de como é que os semideuses, um ano deles são 360 anos nossos, né? Então, talvez eles morem próximo a um buraco negro, ou talvez eles habitem num corpo que anda na velocidade da luz, vai saber, né? O quê? Mas Não, é um ano. um ano. Um ano são 360 anos dele, né? Um ano dele, 360 anos nossos. 12 horas. Teria que colocar aqui de novo para visualizar. Mas ele diz aqui... Ai, peraí que eu tenho que voltar lá. É como se o tempo para eles passasse mais lento em relação a nós, que para eles, na verdade, é uma vida de É porque semideus, né? o tempo deles, um semideus vive em torno de 100 mil anos, não é isso? Que para ele é uma vida de semideus. Não é muito para ele. Para Sim, nós é. não, Para ele para não. nós é gigantesco. Mas é Pra ele porque realmente nós estamos num corpozinho. Imagina que em Satya Yuga o corpo era, acho que, umas 5 vezes o tamanho que nós temos hoje. E no final de Kali Yuga, bem mais, o Marco falou aqui, e no final de Kali Yuga, o ser humano vai ter no máximo 50 centímetros, né? Porque no final desse processo involutivo, né, a gente vai estar muito, 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 muito pequenininho mesmo. Aqui, olha, peraí, aqui embaixo. Não, aqui está falando de anos ainda. Então, Kali Yuga, os nossos 432 anos, para um semideus, é 1.200 anos. Aí vocês fazem a conta aí da diferença. 1.200 anos para 432 mil anos. Essa é a diferença. 360, mais ou menos, acho que é isso, 360. E tem uma coisa também que a duração do ano varia, porque o planeta era mais quente no início da criação, né? Então ele girava mais rápido. Então o ano era mais curto. É difícil Uma, a gente codificar isso. uma comparação interessante também das yugas, né? De 4 yugas. Se a gente observar aqui para nós, né? Esses ciclos de 4 é algo que está muito presente na nossa vida no planeta. A gente tem 4 estações solares, né? Quatro ciclos de primavera, verão, outono, inverno, e a gente A tem Lua, 4 fases da Lua. Né? Então, esse ciclo das 4 eras é realmente um ciclo dialético. E é incrível, assim, agora fazendo um parêntese fora do contexto védico. No calendário maia, a gente também tem um ciclo de 4, que é seguido inclusive por 4 cores, né? Então também é um ciclo de 4, sempre 4, né? Que traz essa dialética do tempo de evolução mesmo, onde a pessoa nasce, se transforma, né? Tem um processo do choque para se transformar e matura, e aí ela nasce de novo, né? E para nós aqui já é o contrário, né? A gente nasce muito potente dentro de Satyuga e vai escurecendo por causa das camadas que a gente vai adquirindo de karma. Agora são... está na hora. Eu ia propor que a gente lesse só os versos, são no total 19 versos, mas aí já são 9h20 agora, então acho que já está na hora de encerrar. Mas assim, foi só uma prévia ainda também do Shri Upanishad, porque esse é o mantra de invocação, né? Agora ele vai começar a destrinchar mesmo quem é esse controlador supremo, né? O que a gente deve compreender sobre a nossa parte dentro
né, desse universo, e no final de como é que as pessoas se relacionam, como a entidade viva que se conecta com esse todo completo, como ela se porta em relação ao todo completo. Se eu não me engano, são os últimos 4 versos, né, que já é a percepção de uma pessoa realizada, né, perante ao mundo. Mas é isso. Aí na próxima, então, se der tempo, acho difícil, porque a leitura é mais longa na próxima. Mas qualquer coisa a gente divide a leitura em 2 no primeiro verso, para não ficar tão longa a leitura. Acabou a bateria. Mas, acabou? Você continua aqui. Gente, então, que Krishna abençoe, esteja presente em nossas vidas. Vamos cantar pelo menos um Hare Krishna no final agora? Vamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Haribo. Eu deixo o mantra de invocação lá no grupo para vocês irem se familiarizando com ele, né, e com a